Oi, eu sou a Steph e eu acredito que você já deve ter notado que nós estamos numa época em que todo mundo tá meio que em busca de algum hobby, mas não qualquer tipo de hobby. Geralmente são hobbies que saem dessa coisa de celular, de internet, de telas. Bom, eu vou ser sincera com vocês. Eu não sou o tipo de pessoa que é, anti-telas. Na verdade, eu sou o tipo de pessoa que acredita que o nosso celular, o nosso computador, é um portal para a gente poder descobrir várias coisas novas, e existem sim alguns hobbies que a gente pode desenvolver através disso, porém, hoje eu vou recomendar para vocês uma gama de hobbies diferentes que são verdadeiramente acessíveis. É o tipo de coisa que todo mundo pode tentar, você não precisa de muito dinheiro, são coisas que eu particularmente já fiz, algumas não necessariamente são hobbies que eu tenho, mas são coisas que eu já vi e que eu acho que alguns de vocês podem se interessar. Eu tive a ideia de gravar esse vídeo porque eu realmente estou vendo muitas pessoas falando sobre esse assunto e eu achei que eu poderia indicar algumas coisas que vocês poderiam gostar, talvez? Enfim, chega de enrolação, vamos falar sobre esse assunto. Então, pessoal, eu sou o tipo de pessoa que é totalmente a favor de você ter hobbies, de você estudar, de você explorar diferentes culturas, diferentes coisas, mas eu acho que, assim, o que eu mais apoio é que essas coisas sejam feitas de uma forma que sejam, acessíveis, sabe? Algo que todo mundo possa tentar. Toda vez que eu descubro alguma coisa que é mais acessível, eu sempre tento recomendar aqui no canal. Coisas de vários nichos, né? Desde sites de livros pra você ler, desde sites pra assistir filmes. Eu tenho vários vídeos sobre esse tema aqui. E aí eu fiquei me perguntando, porque eu sou o tipo de pessoa que também não tem muito dinheiro. E às vezes eu também tenho esse desejo de ter algum hobby, maneiro, sabe? Porque a gente vê o tempo todo, principalmente no TikTok, no Instagram, as pessoas tendo um monte de hobbies legais. Só que vocês já pararam pra notar que boa parte desses hobbies, eles são muito mais, nichos pra você consumir e gastar dinheiro do que simplesmente algo que você goste ou que faça sentido pra você? Eu acredito que a maior parte dos hobbies, eles realmente vão exigir um pouco de gasto. Porém, a maior parte dos hobbies que tem se popularizado atualmente são hobbies que o grande princípio é você sair gastando. Desde livrinhos pra pintar, coisas desse tipo, sabe? E eu até acho que colorir realmente é um hobby legal. Não é o hobby que eu tenho, mas eu acho que realmente pode ser relaxante. Mas será que realmente faz sentido você já começar um hobby gastando, R$100 em um kit de caneta e, R$50 num livro de colorir? Se realmente você quer ter colorir como um hobby, será que você não pode começar imprimindo alguma coisa pra você colorir? E, usar um giz, um lápis, sabe? Uma caixa de lápis comum. E aí depois, conforme você realmente for gostando mais disso, você vai investir em mais materiais? Será que o ideal não seria esse? Será que a gente realmente precisa já, sair gastando? E depois a gente olhar para aquilo, perceber que a gente nem gosta tanto assim e ficar parado em casa? É uma coisa que eu penso bastante. Eu confesso a vocês que eu já caí nesse tipo de coisa. Não com colorir, mas com alguns outros hobbies. E atualmente eu tenho mais cuidado, sabe, com esse tipo de coisa. Eu confesso que, no momento, eu gosto muito de hobbies que sejam, algo que vai acrescentar um pouco na minha vida. Hobbies que, sejam por prazer de ter o hobby, mas que também tragam alguma coisa de útil pra mim. Não necessariamente algo no sentido financeiro, mas, eu posso criar alguma coisa legal a partir desse hobby. No momento eu tô fazendo crochê e eu confesso pra vocês que eu melhorei um pouquinho, tá? Eu já comecei a praticar mais algumas coisas e tal. E aí eu tava precisando muito de porta-copos, porque eu sempre coloco as minhas xícaras aqui em cima da mesa e a mesa tava ficando manchada por causa disso. Então, eu fiz meu porta-copos que eu tanto precisava e foi muito legal, sinceramente. Então, é interessante que vocês também busquem hobbies, não é uma obrigação, mas é interessante vocês buscarem hobbies de coisas que vocês também possam criar pra vocês, nem que sejam acessórios, nem que sejam coisas bobinhas, sabe? Porque vai trazer uma gratificação maior. E é claro, não fiquem focando tanto na perfeição, os primeiros porta-copos que eu fiz estão super tortinhos, tá?
Porque eu sou iniciante, eu não vou ficar me exigindo perfeição, né? Eu comecei crochê tem o quê? 2 semanas no máximo? Acho que menos até. Então, não vou ficar me exigindo muito disso. Eu me diverti fazendo e é algo que eu tô usando, então, que legal, né? Outro tipo de hobby que às vezes as pessoas não pensam como um hobby, mas pode ser um hobby muito bom, é você dominar algumas habilidades do seu dia a dia. Eu sei que a gente tem a tendência a ver coisas que a gente faz do dia a dia como uma obrigação, mas essas coisas elas também podem ter um toque de criatividade. Particularmente pra mim, a culinária é um hobby, porque assim, é lógico que existe a comida normal que eu tenho que fazer todos os dias, que é necessária pra sobrevivência aqui em casa. Porém, às vezes eu crio coisas, eu invento coisas, sabe? Eu fico pensando, nossa, e se eu bater tal vegetal e fazer um molho com isso, aquilo? Então, tipo, é algo que estimula a minha criatividade, é algo que eu penso, que eu imagino, eu brinco com as cores dos legumes, eu brinco com os diferentes sabores, eu gosto de testar diferentes temperos. Todos os temperos que eu uso aqui em casa são temperos mais naturais, sabe? Eu evito bastante coisas mais artificiais. Então eu acabei descobrindo muitas coisas e criando muitas coisas. Outra coisa que pra mim também é um hobby, e é um hobby bem de vovozinha, é chá. Eu particularmente falo bastante sobre chá na internet, já recomendei vários pra vocês, e eu acho que ficou algo até um pouco repetitivo pra mim, é quase um traço de personalidade, que eu tenho o costume de beber chá todos os dias. E o meu armário aqui em casa, ele é lotado de diferentes tipos de ervas e até flores que eu gosto de fazer chá. Então, pra mim, o chá, ele não é só algo da minha rotina, ele virou um hobby, uma paixão. É algo que eu sempre quero, tipo, experimentar mais, descobrir mais. É algo simples, que faz parte do dia a dia. Realmente tem essa coisa rotineira. Porém, tem esse toque de criação, de criatividade. Então eu recomendo que vocês façam esse tipo de coisa. Não precisa ser sobre chá ou sobre culinária. Pode ser qualquer outra coisa. Mas algo que, assim, te traga uma satisfação, te traga essa coisa da criatividade. A gente tem o costume de achar que hobby realmente precisa ser sempre algo muito, assim, prontinho, estereotipado, mas não precisa ser. Eu tenho alguns outros hobbies que são um pouco mais estranhos e que já me acompanham há alguns anos. Um deles é assistir curta-metragem. Eu confesso pra vocês que tem um tempinho que eu não faço isso, mas esse é um hobby que eu tenho desde a minha pré-adolescência. Eu gosto bastante de ficar pesquisando curta-metragens, sejam curta-metragens atuais, feitos por estudantes de cinema, a curta-metragens antigos e até mesmo os primeiros filmes da história, sabe? Aqueles filmes de tipo segundos. Eu sei que pode parecer uma coisa meio boba, mas sinceramente é divertido, e isso amplia bastante a sua visão de mundo. Assistir esses curtas que na época nem eram vistos como curtas, né? Esses primeiros filmes da história, me fez ter uma visão muito mais, assim, humanizada do passado e ver que aquelas pessoas nem eram tão diferentes de mim. Então é interessante isso. Tipo, vai ter gente que vai falar que isso é coisa de gente performática, mas eu faço isso desde antes de existir Letterboxd ou qualquer lugar pra registrar esse tipo de coisa. Pra mim é realmente algo divertido, um hobby que eu tinha, sabe? E assim, é um hobby que eu não gastava R$1 fazendo, então pra mim valeu a pena, tá? Você também pode fazer isso com literatura. Ao invés de você pegar livros longos pra ler, você pode ler pequenos contos, sabe? Sei lá, coisas curtinhas. Nem que seja tipo uma página por dia. Só algo pra você ler e ficar meio pensativo ou conhecer diferentes histórias, diferentes autores. É algo que você não vai gastar dinheiro e que pode ser uma experiência muito bacana. Tipo, tem curtas que pra mim se tornaram, sabe, parte de quem eu sou hoje em dia, que me ajudaram a me expressar mais visualmente e tal, a conhecer mais sobre o mundo. Então é interessante tentar, pelo menos. É como eu disse no começo do vídeo, as telas não precisam ser suas maiores inimigas. Quando a gente pensa na tela, tipo, no celular, no computador como inimigas, é porque a gente tem essa ideia de só ficar no Instagram, no TikTok, só vendo bobeirinha na internet, sabe? Porém, a gente tem tanta coisa que a gente pode fazer com o nosso celular. Você pode ouvir álbuns inteiros, você pode ler livros de todos os tipos, de todas as épocas, você pode ler artigos de tudo quanto é coisa. É muita informação que você pode ter acesso, são muitas coisas que você pode fazer.
Tem aplicativos para você estudar idiomas, tem aplicativos com, tipo, jogos de quebra-cabeça, sabe? Várias coisas que você pode fazer. Então você não precisa ficar preso apenas à bobeira no seu celular ou no seu computador. Você pode usar ele como um aliado, você pode usar ele como uma fonte de informação. Até se você quiser, tipo, ter como hobby praticar algum exercício, meditação, qualquer coisa, você vai ter informação através do seu computador, do seu celular, da sua televisão. Então, essas coisas não precisam ser inimigas, você só precisa saber usá-las com sabedoria. Eu sou o tipo de pessoa que também não é 100% contra, tipo, TikTok, Instagram. Eu uso bastante esse tipo de coisa também. E eu acho que essas redes sociais também podem nos ensinar muitas coisas. Mas é aquilo, é uma questão de sabedoria, de saber como usar essas coisas a seu favor. Mas nem tudo precisa ser útil o tempo todo. Às vezes a gente só quer ver uma bobeirinha mesmo, e isso não é o fim do mundo. E só pra concluir, eu só queria que vocês tivessem em mente que hobbies não precisam ser o que as pessoas vendem pra vocês. Podem ser várias coisas diferentes. Você pode simplesmente comprar uma agulha de bordado, comprar um barbante e começar a desenhar bordando em, sei lá, tecido velho que você tem na sua casa. Não vai ficar perfeito, mas vai ser legal, você vai descobrir coisas diferentes. Você pode simplesmente comprar uma agulha comum, uma linha comum e aprender a costurar e consertar suas roupas e tentar criar coisas diferentes. Muitas vezes a gente joga fora qualquer tecido velho que tem em casa, mas eles poderiam servir para criar alguma coisa nova. Então tem muitas coisas que você pode fazer. Tem gente que pega literalmente lixo e cria obras-primas. Então é muito interessante que você pare para pensar um pouco. Olha ao seu redor, olha as coisas que você já tem em casa. Se você quiser investir em algum hobby, faça isso também, mas faça com cuidado para você só não cair em consumismo. E pense que hobby é algo que não precisa ter regras definidas, sabe? Podem ser muitas coisas diferentes. Pode ser ficar caçando artigos na Wikipédia sobre assuntos específicos, ou descobrir insetos que você não imaginava que existiam e catalogar eles de alguma forma. Isso tá muito autista, porque eu sou autista, então pra mim isso daí é tipo o ápice de um hobby. Mas é só pra vocês terem noção de que tem muitas coisas que vocês podem fazer. Então fiquem com isso, ó, na cabeça de vocês. E é claro que se eu for descobrindo coisas diferentes, sites úteis, eu vou estar sempre recomendando pra vocês. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês encontrem atividades que vocês gostem, que vocês possam se divertir com esse tipo de coisa. Muito obrigada por assistir e vejo vocês no próximo vídeo.